Fala galera, beleza? Professor Marden Moura, o seu professor de filosofia, juntos aqui para respondermos um item fabuloso que envolve o pensamento sociofilosófico e, por que não dizer, também pedagógico de Paulo Freire. Sugiro que você pause o vídeo, leia os textos propostos para a resolução desse item e depois retome comigo a partir do enunciado ou texto comando. Vamos lá? Com base no conceito de ética pedagógica presente nos textos, os educandos tornam-se responsáveis pela. Observe, no texto 1, o que é que você vai observar? No texto 1, você vai observar a ideia de uma responsabilidade que decorre justamente de uma presença, de um ser no mundo consciente da sua presença, do seu mover-se. No texto 2, o autor, ele defende a responsabilidade dos estudantes. Quem são os estudantes no texto 2? Aqueles que são educandos, atrelada à consciência de sua realidade, para assim transformá-la. Lembrem-se que Paulo Freire é um pensador que recorre às estruturas argumentativas de origem marxista e que, vale lembrar, Marx traz aquela famosa frase: os filósofos não fizeram nada mais do que compreender a realidade. Cabe a nós transformá-la. Logo, essa ideia de transformação da realidade só é possível por uma atuação consciente e eficaz desses educandos, desses indivíduos dentro da sociedade, o que se traduz em conhecer, viver, participar do debate político e atuar para que hajam mudanças necessárias no âmbito social. Assim, os educandos tornam-se responsáveis pelo quê? Alternativa A, participação sociopolítica. E já aqui, pessoal, nós nos deparamos com a alternativa correta. Mas, Marden, por que participação sociopolítica? Veja, se você observar, tá? O texto 1, que é um texto extraído propriamente de uma obra do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. O que é Pedagogia da Autonomia? É uma pedagogia em que você dá autonomia para o educando. O educando é aquele que recebe a educação, é aquele que é objeto direto da educação, é aquele que é alvo da instrução de alguém que é educador. E esse educador precisa dar autonomia, por isso pedagogia da autonomia. Esses educandos, eles são responsáveis pela participação sociopolítica deles. Não são os educadores, são eles. Por isso, eles se tornam sujeitos de responsabilidade ética em seu mover-se no mundo, em sua atuação no mundo. Aqui, nossa alternativa correta. Vamos comentar as outras? B de bola. Definição estético-cultural. Cuidado, em nenhum dos textos nós podemos dizer que há uma convergência para uma definição estética cultural por parte dos educandos. Eles não se tornam responsáveis por uma definição estética cultural. Mas professores que têm autonomia, eles não se tornam responsáveis por isso, não? Você pode pensar assim, mas de novo, você está extrapolando o texto. Princípio da primazia textual. Você vai ficar vermelho de tanto ouvir eu falar isso. Princípio da primazia textual. Princípio da primazia textual. Se atém ao texto. Alternativa C, competição econômica local. Não aparece isso aqui porque, de novo, competição econômica local está muito vinculado a um conceito meritocrático e um conceito liberalista. Como eu disse para vocês, o Paulo Freire, ele, de alguma maneira, ele retoma argumentos, conceitos, elaborações, argumentações, teses lá a estrutura marxista de exposição do pensamento. Alguns até dizem que ele utiliza como método de exposição de seu pensamento o materialismo histórico dialético, que de nenhuma maneira pode estar vinculado a uma competição econômica liberal, a uma competição econômica local,
que estaria vinculada aí a um conceito de meritocracia e de liberalismo, ok? Então não pode ser essa alternativa. Alternativa D, manutenção do sistema escolar. Cuidado. Mas, professor, não pode ser manutenção do sistema escolar? Não, pessoal. Porque os textos não tratam de manutenção de sistema escolar. Os textos tratam da possibilidade de mudança que esses indivíduos educandos podem realizar pela sua participação sociopolítica, pela sua participação que, de alguma maneira, pressupõe a possibilidade de mudar a realidade social dentro da qual esses indivíduos estão inseridos. Então, não é manutenção. Alternativa aí, capacitação de mobilidade individual. Também não pode ser. Professor, por que não seria uma capacitação de mobilidade individual? Porque aqui nós estamos falando de educandos, ou seja, de um grupo social, e esse grupo social historicamente construído, de alguma maneira, vai tomar consciência da sua realidade para transformá-la. Nós não estamos falando a capacidade de mobilidade individual desses indivíduos, até porque nós não estamos nem especificando que capacitação de mobilidade individual é essa. Capacitação de mobilidade individual de extrato, capacitação de mobilidade individual, tá? De emprego, capacitação de mobilidade individual em relação à própria movimentação desses indivíduos na sociedade. Que tipo de mobilidade individual é essa da qual esses educandos são responsáveis pela sua própria capacitação? Isso não faz sentido para os textos. Então, a alternativa correta, participação sociopolítica, ok? Beijo no coração e a gente sempre se encontra no próximo vídeo. Valeu, pessoal!